Queria convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro de 1 Pedro. Tem uma situação que Deus colocou no meu coração aos poucos, eu nem sabia, eu não estava me preparando para fazer uma série de pregações, mas ela aconteceu de uma maneira muito simples, tranquila, no coração da gente, tá certo? E hoje eu vou trazer a quinta mensagem, né, Janete? A quinta mensagem sobre vivendo como cristão. O tema da mensagem é vivendo como cristão, baseado na carta de Pedro, 1 Pedro. Certo? Na verdade, eu acho até que eu falei mais do que 5 vezes, porque teve algumas terças-feiras que eu trouxe a mesma mensagem aqui também, de uma maneira diferente. Mas o certo é que Deus tem falado com a gente, ministrado no nosso coração sobre esse tema, tá certo? Se você me espremer, não consigo falar de outra coisa, então hoje, como viver como cristão. Amém? Vivendo como cristão, parte 5. Abra sobre 1 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo de número 13. 1 Pedro 3, 13. Você que perdeu as outras ministrações, queria convidar você a entrar no YouTube. Nós temos os vídeos dos cultos da igreja lá gravados, né? Você pode entrar lá e você pode ser abençoado com essas outras palavras também. Tá bom? 1 Pedro 3, 13. Um dos textos mais enigmáticos da Bíblia. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis. Portanto, com as suas ameaças nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento. Porque se for da vontade de Deus, é que melhor sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado em espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Diga amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te glorificar por tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E nesta noite de alegria, de paz, de bênçãos, teu Espírito Santo, meu Deus, trabalha em nós. Meu Deus, nos corrigindo, nos edificando, nos exortando, Senhor, nos ensinando acerca de ti e da tua gloriosa vontade para cada um de nós. Desde já, todo espírito contrário à tua palavra, todo espírito de idolatria, de religiosidade, de incredulidade, nós expulsamos aqui agora no poderoso nome de Jesus Cristo. E que toda mente seja cativa à obediência à palavra do Senhor, para a glória de Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, que toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Esse texto, ele é um texto maravilhoso para a gente abrir uma abertura que nós fazemos dessa ministração hoje. Convido você a anotar, pegue uma caneta, papelzinho, anote algumas coisas que elas são muito importantes para você, para nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, na nossa caminhada. Eu gostaria de citar, começando que Cristo, que Jesus, ele é um grande exemplo de sofrimento que produz resultado. Amém? Jesus, ele nos ensina, através da vida dele, que o sofrimento dele produziu grandes resultados para nós. Nós somos beneficiados com os sofrimentos de Cristo. E que ele nos ensina que nós também podemos ser encorajados a olhar para o nosso próprio sentimento, para a nossa própria dificuldade, para o nosso próprio sofrimento, e nós aprendermos que nós aprendemos coisas maravilhosas em Deus a partir da nossa própria dor. A dor de um crente, ela nunca é lançada fora. A dor de um crente, toda dificuldade de um crente tem propósito. Toda dor de um crente gera algo bom e poderoso.
Amém? Só para você ter uma ideia, aqui o versículo 13, né? Pedro começa nos ensinando uma coisa. Gente, essa palavra é impressionante. Ele diz, olha, quem é que vos há de maltratar se for zeloso no que é bom? Quem vai maltratar um servo de Deus? Quem é que vai maltratar uma serva de Deus se for zeloso naquilo que é bom? Então a gente aprende assim, primeiro, não é para vir a dificuldade. Primeiro que não é para vir que ninguém maltrate um servo dele. Mas pastor, eu fui assaltado, entraram na minha casa, tal, fizeram mal, adoeci, fiz uma cirurgia, bateram no meu carro, tal, sofri um abuso, sofri um acidente tal. Quero se guarde bem. Eu não sei qual a dimensão dessa palavra totalmente. Eu não sei até qual é a profundidade que ela alcança, Walter. Mas eu sei de uma coisa: ninguém é maltratado diante de Deus se for zeloso naquilo que é bom. Ninguém. Porque a palavra é verdadeira, ela é real e ela não tem contradição nela. O certo é que Deus, ele permite que certas coisas venham à nossa vida, Samuel, só para ele ensinar algo que ele quer que você aprenda. Algo que nós precisamos aprender. Deus permite que a gente passe por certas dificuldades, porque ele quer que nós venhamos aprender algo que vai ser muito proveitoso lá na frente. Só para você ter uma ideia, nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus, ele não só sofreu, mas diz que ele morreu e diz que ele foi até o inferno. Ele foi até o Hades. No Hades, a Bíblia diz, ele não foi para ser queimado, atormentado pelo fogo do inferno. Não foi porque não poderia fazer nada contra ele. Ele foi para vencer a morte. Ele foi para tomar na sua própria mão, pisar na cabeça da serpente, tirar as chaves da mão do inimigo, da morte, do inferno e carregar consigo. A Bíblia diz que Jesus, ele fez algo maravilhoso. Diz que ele pregou aos espíritos em prisão. Entende? Ele não evangelizou. Ele pregou para aqueles que estavam mortos, estavam no inferno, estavam no Hades. Essas pessoas, em outro tempo, desde a época de Noé, essas pessoas tenham sido desobedientes, porque não acreditaram na mensagem de Deus, não acreditaram naquilo que Noé estava pregando. O certo é que o nosso Deus, ele é tão poderoso, que ele não pode ser considerado um Deus da terra. Jesus, ele tem que ser observado, ele tem que ser ensinado, ele tem que ser aprendido como um Senhor cósmico, como Deus de todo o universo, seja no céu, seja na terra, seja debaixo da terra. Você pode dizer amém para isso? Jesus, ele se apresenta na Bíblia como um Salvador cósmico, não meramente terreno. Ele leva a sua missão aonde ele quer. Aonde ele quer, ele leva a sua missão. E hoje eu quero que enquanto igreja, nós sejamos inspirados pelo Senhor, para saber qual a nossa missão enquanto igreja. O que é que nos cabe enquanto igreja? O que é que cabe a mim, o que é que cabe a você, sendo que ele é o cabeça e nós somos o corpo. Amém? Quem aqui se entende, quem aqui consegue se ver como sendo o corpo de Cristo aqui na terra? Você consegue se ver? Talvez individualmente, não é? Talvez a gente se sinta pequeno, fraco, frágil. Pastor, você não sabe da dor que eu estou sentindo hoje, da dificuldade pela minha perda, da dificuldade pela minha enfermidade, pela dificuldade que as coisas que eu tenho ouvido da minha casa. Porém, na multidão da igreja, nos crentes juntos, reunidos, se estabelece aqui na terra o corpo de Cristo. E enquanto corpo de Cristo, nós somos a instituição mais poderosa que há na terra. Amém? Tem muita coisa que a gente tem que aprender. Então, viver como cristão requer um aprendizado. Eu acho que viver como cristão, olha, requer de nós que nós venhamos todos os dias a mergulharmos em Deus para descobrir, Senhor, o que é que o Senhor quer exatamente de mim enquanto cristão? Qual a tua vontade para a minha vida enquanto cristão? Aprenda, anote, vamos começar. Primeira coisa que eu gostaria de citar hoje. Viver como cristão representa acreditar em toda a Bíblia. O cristão real e verdadeiro, ele acredita na Bíblia inteira. Ele não fica escolhendo partes da Bíblia para acreditar. Quem fica escolhendo partes da Bíblia para acreditar são pessoas que estão mal intencionadas.
em levantar heresias, mentiras e enganos, e usando a Bíblia como fundamento para isso. Toda vez que você levanta um versículo da Bíblia, seja no Novo Testamento, ele é comprovado no Antigo. Se você levanta um versículo do Antigo Testamento para contar uma verdade, ele é firmado, ele combina totalmente, ele é totalmente confirmado com aquilo que está no Novo. Não há contradição na Bíblia, não há contradição. Ela é verdade de capa a capa, ela é verdade de Gênesis a Apocalipse. Você vai ter que lê-la toda, você vai ter que conhecer cada livro, você vai ter que conhecer cada parte e acreditar nela como sendo verdade para a sua vida. Amém? Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos ter que buscar no Antigo Testamento, não as leis do Antigo Testamento. Nós temos que procurar a pessoa de Cristo no Antigo Testamento. Uma das revelações mais lindas de uma pregação que eu escutei aqui na igreja foi a de um judeu cristão, um judeu convertido. Ele pregou sobre a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nunca esqueci aquelas palavras. Lindo demais, maravilhoso você ver a figura do Espírito Santo no Antigo Testamento. Quando a gente olha para o Novo Testamento, você acaba vendo Jesus citando Isaías. Quando Jesus ele cita Isaías, ele diz: Isaías é verdadeiro, é real, nós temos que acreditar nele. Quando Jesus cita o livro de Jonas, nós temos que entender que o livro de Jonas é real, é verdadeiro. Jonas foi engolido por um peixe. Se Jesus dissesse que ele foi engolido por um mosquito, a gente também tinha que entender como sendo verdade. Porque Jesus falou dele. Então, para começar a conversa, eu gostaria que você entendesse que toda a Bíblia, ela se fecha num único conteúdo: apresentar Deus ao mundo. E sendo esse Deus Pai, sendo esse Deus Filho e sendo esse Deus Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 16, 7. Finalzinho da Bíblia. Apocalipse 16, versículo de número 7. No encerramento de tudo, no fechamento de tudo, quando estiver bem perto de tudo se findar. Apocalipse 16, 7. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quais juízos de Deus? Quais juízos são verdadeiros? Diga todos. Todos são verdadeiros. Toda a palavra de Deus é verdadeira. Toda a Bíblia é verdadeira. Quando você abre essa Bíblia, ela é verdade de ponta a ponta. Para quê, Pedro? Abra sua Bíblia agora em 2 Timóteo 3. Ama esse texto. 2 Timóteo 3, 2 versículos, 16 e 17. Isso aqui tem que estar sublinhado na sua Bíblia. Esses 2 versículos têm que estar sublinhados na sua Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para quê, queridos? Para? Não escutei. Para? Diga: toda boa obra. Quem é que tem que ser hábil? Quem é que tem que ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra? Quem é que tem que ser? Diga eu. Você tem que ser. Amém? Você tem que ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer dizer que Deus só usa alguns, Ele só quer agir através de algumas pessoas? Não, Ele quer agir através de todos nós. Todos nós. Deus quer agir através de você. Deus quer fazer de você uma bênção. Deus quer fazer de você uma pessoa com quem Ele conta, a pessoa que seja chamada aqui na terra de colaborador do reino de Deus. Deus quer agir através de cada um de nós. Mas o que é que você tem que fazer? O que é que eu e você nós temos que fazer? Nós temos que nos alimentar dessa verdade. Nós temos que nos alimentar da palavra, de toda a Escritura, de toda a verdade de Deus, inspirada por Ele. Amém? Nosso desejo é que você cresça. Você seja uma bênção aqui na terra. Que o Senhor faça coisas maravilhosas na sua vida. Que Deus faça coisas maravilhosas através de você. Em 1 Pedro 1, 23, ele diz assim. Ele diz: pois fostes regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém? Então Deus está dizendo que você foi regenerado, você foi feito nova criatura para uma obra nova, maravilhosa que Deus quer fazer através de você. Talvez você ache estranho: porque não tem a religião que eu costumava ter, porque não tem os ídolos que eu costumava ver, porque não tem o rito que eu costumava ter, porque não tem os preceitos que eu costumava ter. Mas entenda a verdade de Deus, não precisa de nada disso. Amém?
Viver como cristão, então, a primeira coisa que eu gostaria que você aprendesse hoje é você acreditar, saber que o cristão, ele acredita na Bíblia toda. Acredita na Bíblia toda como sendo verdade de Deus. Segunda coisa que eu queria que você aprendesse hoje, muito importante que você aprenda, é que o cristão é um estranho em terra estranha. Todo cristão de verdade é um estranho em terra estranha. É sim, nós somos estranhos. Amém? Já ouviu falar de gente estranha? Já? Você sabe que é uma pessoa estranha? Não é? Quem aqui já viu uma pessoa muito estranha? Já viu uma pessoa bem estranha? Pois é. Pois nós somos estranhos. Cada um aqui é um estranho. Amém? Voltando para 1 Pedro, agora no capítulo 4, queria que você me acompanhasse, 1 Pedro 4. Ora, tendo Cristo, 4:1, tá? Me acompanhe. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, a gente já falou disso, armai-vos vós também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. Ora, para que no tempo que vos resta na carne, já não sirvais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Diga amém. Então a questão aqui também é que Pedro, ele afirma que o cristão real, o cristão verdadeiro é alguém que foge para encontrar refúgio em Cristo. Todo cristão verdadeiro, ele se refugia no Senhor. Ele é salvo e ele busca refugiar-se naquilo que Jesus ele pagou de preço por cada um de nós. Ele se refugia. E ele encontra em Cristo vida, salvação. E ele se identifica com Jesus. Mas ele se identifica com Jesus de tal maneira, de tal modo, que ele recebe a sua vida. Todo cristão de verdade, ele recebe a vida de Cristo. E quando nós recebemos a vida de Cristo, essa identificação do seguidor com Cristo é tão interessante. Porque ele deseja estar onde Cristo está. Todo cristão de verdade, ele deseja defender tudo que Cristo defendia aqui na terra. Amém? Alguém se identifica? Vamos lá melhorar? Todo cristão de verdade condena o que Cristo condenava aqui na terra. Deixa eu melhorar um pouquinho mais. Todo servo de Cristo está disposto a realizar a mesma obra que ele realizou. É por isso que a gente faz esse ajuntamento, é por isso que a gente quer ajudar as pessoas, é por isso que a gente quer amar as pessoas, é por isso que a gente quer fazer culto onde haja uma distribuição de alimentos para a comunidade, cuidar dos mais carentes, cuidar das pessoas de dificuldade. Sim, porque Cristo estava fazendo a mesma coisa, queridos. Todo cristão de verdade, ele ama aquilo que Jesus amava fazer, ele se interessa pelo que Jesus se interessava, ele está disposto a fazer as mesmas obras que ele fazia. Amém ou não amém? Agora, se você acredita que isso é um amém, você vai ter que ir comigo lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 8. 1 João 3,8 fala para os seguidores de Cristo algo muito sério. Preste bem atenção, que esse é um chamado para mim e um chamado para você. Talvez o chamado mais sério da nossa vida. Aquele que pratica o pecado, 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para que foi que se manifestou o Filho de Deus aqui na terra, eu queria que toda a igreja dissesse, o Filho de Deus se manifestou aqui para... Então qual é a sua tarefa aqui na terra e a minha? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém? Nós nos identificamos com Ele, lutamos a luta que Ele lutou, não gostamos do que Ele não gostou, rejeitamos o que Ele rejeitou, abraçamos o que Ele abraçou. Se você acha que você é um cristão na terra, você só é cristão
ao ponto que você abraça essa missão. Senão você não é cristão. Você pode ser um simpatizante do cristianismo e estar acostumado com religião. Você só é cristão se você tiver coragem de encarar o diabo, Satanás e as obras dele aqui na terra com a mesma ira que Jesus enfrentou. Diga comigo, inimigo é inimigo? A gente abre concessão para inimigo? A gente dá chance para inimigo? Não. Inimigo é inimigo. E o tempo passa. Pedro ele fala aqui coisas que a gente tem que entender. Porque o tempo passa. Ele diz aqui no capítulo 4, 1 Pedro, voltando para o capítulo 4, ele diz assim, a palavra tempo aparece 2 vezes aqui, não sei se você notou isso. A palavra tempo, eu estou esmiuçando a carta de 1 Pedro entre a igreja, porque tem coisas que eu preciso que você veja com detalhes. Amém? Então ele diz assim, começando de novo, 1 Pedro 4:1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós o mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Para que no tempo que vos resta, diga assim, o tempo que resta. O tempo que resta na carne já não faz de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido, diga comigo, basta o tempo decorrido, para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, orgias, bebedices, com detestáveis idolatrias. Então fala de 2 coisas aqui em relação ao tempo. Primeira coisa que ele fala é de um tempo decorrido. Todos nós contamos o nosso tempo decorrido. Muito interessante isso. Cada um aqui conta o seu tempo decorrido, não é? Você sabe qual é a sua idade, você tem uma certidão de nascimento, você tem uma identidade, lá tem essa data, você conta o tempo, de vez em quando faz uma festinha, um aniversáriozinho para celebrar um ano novo que chega, é ou não é? Talvez a pessoa que mais tenha contado os anos aqui, até agora tenha sido Cláudio, mas a gente não entende que é uma bênção ter essa quantidade todas de anos contados aí, uns são mais novinhos, outras, né? A gente tem umas garotinhas aqui, quase adolescentes, né? Umas adolescentezinhas aqui no nosso meio, né, irmã Ruth? Não é? As adolescentes aqui, pouquinhos anos, poucos anos contados, né? Coisa linda, né, Zefinha? Coisa linda, essas garotinhas que a gente tem aqui. Esses rapazes de mais idade, pastor Júnior, então bem mais idade já, muitos anos contados pela frente. Né? Para trás, né? Para trás, perdão. Né? Mas o certo é que nós sabemos exatamente o tempo que nós temos vivido, passado. Por outro lado, ninguém sabe o tempo que tem para frente. Ninguém sabe o tempo que tem para frente. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. E se Jesus não voltar e vier nos arrebatar logo, todos nós, um dia mais cedo ou mais tarde, iremos passar pela morte. É fato. E a gente tem que estar preparado para isso. Eu vi uma família agora que sofreu uma perda, dizer para mim, pastor, sofremos a nossa perda, mas nós tínhamos reserva, estávamos preparados. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é? Porque a questão é, existem 2 tempos. Cada um de nós, 2 tempos. Primeiro, o tempo decorrido, passou, você não pode mais fazer nada por ele. Pastor, errei, não aproveitei, deixa para lá, esquece, não dá para viver olhando para trás. Porém, nós temos um tempo para frente, é chamado de o tempo que nos resta. E o que é que a gente tem que fazer com o tempo que nos resta? Ser inteligente. Você com certeza é muito inteligente. Você deve ter sua conta bancária, deve ter seu dinheiro, não deve rasgar dinheiro. Eu tenho certeza que você é muito inteligente. O que é que você vai fazer com o tempo que te resta? 4:2. Perdão, 1 Pedro 4:2. Para que no tempo que nos resta, na carne, não vivamos mais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Diga comigo, viver de acordo com a vontade de Deus. Diga comigo, eu viverei o tempo que me resta, de acordo com a vontade de Deus. Oh, glória! Aconteceu uma coisa comigo, marcante, foi quando eu fiz o meu aniversário de 40 anos. Quando eu completei 40 anos de idade, há pouco tempo atrás, bem pouco, um dia desse, bem pouco tempo atrás, completei 40, e eu fiz uma oração para Deus que eu nunca tinha feito. Nunca tinha feito aquela oração. Lógico, também, da maneira como orei, nunca poderia ter, né, feito a mesma oração. Porque eu orei para Deus e disse, Senhor, o meu desejo hoje
é que os próximos 40 sejam todos na tua presença. Gente, só quem completa 40 anos pode dizer isso. Não é? Lógico. Mas o certo é que eu fiz essa oração. E Désio, eu orei assim. Eu orei isso, Désio. E tão interessante, porque tem acontecido isso na minha vida? Sabe, amanhã é um dia histórico para mim. Amanhã eu completo 13 anos de ordenação pastoral. Eu pensava que eu não ia chegar tão longe, porque a coisa é complicada, né? Mas pela misericórdia dele, ele permitiu que eu chegasse até aqui. É uma festa só minha, né? Eu e a Janete, só nós dois, só eu e ela, nós sabíamos o que isso representa. Não é? É uma festa só nossa. É uma comemoração muito íntima nossa, porque ninguém sabe, ninguém vai entender, ninguém vai compreender, nem as minhas filhas vão entender o que representa a gente completar juntos 13 anos de ordenação pastoral. 13 anos, servindo a Deus como pastores. A gente já servia antes, há muito tempo. Mas que o próximo tempo que venha pela frente, o tempo que resta, seja todo na presença de Deus. Gente, não tem nada nesse mundo que seja melhor. Nada nesse mundo seja melhor. Sabe, um sujeito chamado Tomás de Kempis, ele era um monge e escritor alemão. Sabe o que o Tomás de Kempis escreveu num dos livros dele? Ele escreveu assim: quão sábio e feliz é o homem que se esforça ao máximo para viver do modo que deseja, ser encontrado na hora de sua morte. Eu vou ler de novo, que é para você guardar isso para você. Como sábio e feliz é o homem que se esforça ao máximo para viver do modo que deseja ser encontrado na hora de sua morte. Amém? De acordo com Pedro, de acordo com o apóstolo Pedro, o tempo que nos resta deve ser vivido de acordo com a vontade de Deus. Mas eu preciso fazer uma advertência a você. Preciso lhe fazer uma advertência. Essa advertência está no versículo 4. Diz: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles o mesmo excesso de devassidão. De acordo com Pedro, tem gente que está nos estranhando. Se você quiser, só se você quiser, faça uma cara de profeta, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: tem gente te estranhando. Diga aí, tem gente que está te estranhando, hein? Tem gente estranhando. Que história é essa? Porque é que agora você está desse jeito? Antes você não via daquele jeito, irmão? Não era daquele outro jeito que você vivia? Não era lá na farra? Não era lá na devassidão? Não era lá na besteira? Não era lá na vaquejada? Não era lá no negócio? E agora você está aqui andando centinho, todo para cá, lendo a Bíblia, dizendo que vai orar, irmão, pai do céu, que história é essa? Eu te conheço de outros carnavais, bicho. Não é assim? Tu fazia era de outro jeito. Tu vivia era de outra maneira, menina. Não é assim? Tem gente que está te estranhando. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus, tem gente estranhando cada um de nós. Porque agora, se acordo com Pedro, meu irmão, nós somos estranhos. Eu vou te contar, só é cristão de verdade quem é estranho nesse mundo. Todo cristão de verdade é estranho. E é um estranho que eles estranham. Quem são eles? Não importa. Não importa quem é. Não importa quem está te estranhando, não. O certo é que estão estranhando, sim. E um detalhe, uma coisa muito boa, é que nós de verdade, como cristãos, nós temos que ser estranhos nesse mundo. Porque nós temos que ir nesse mundo e nós não podemos desapegar muito a ele. No culto passado a gente falou aqui da história do desapega, não é? Desapega. Porque não tem muita coisa aqui que a gente tem que estar apegado, não. Nós somos estranhos num mundo estranho. Amém? E as pessoas da sua família vão estar te estranhando. Vai ter um bocado de gente, tu não ia lá para fazer aquele negócio, agora não vai mais, só porque tu disse que agora é crente, tem que ir para a igreja. Não é? E você vai dizer, eu me tornei um estranho para o mundo. Cresci,
amadureci. Eu não posso mais viver como eu vivia antes. Não dá mais para mim, não cabe. Não é como alguns outros podem pensar lá fora, eu estou evoluindo, né? Eu estou evoluindo, estou me desenvolvendo, não é? Eu sou um estranho. E glória a Deus que você é um estranho. Amém? Porque, guarde isso, enquanto um homem bem pecador é diferente, é estranho do lado errado, o cristão é diferente, é estranho do lado certo. Entendeu? Amém ou não amém? Então faça favor para mim. Dá uma olhadinha para ver se o que está do seu lado e diga assim, ô estranho. Diga para outra pessoa agora, ô estranha. Diga assim, Deus te abençoe, estranho. Dê um glória a Deus. Aleluia. É estranho. Ô povo diferente, esse povo crente. É um povo diferente demais. Amém ou não amém? E você só é cristão se você for estranho. Não tem mais essa. Amém? Para concluir, terceira parte hoje, gostaria de encerrar com isso aqui. Queria que você notasse mais uma coisa muito importante hoje. Como é que vive um cristão autêntico, real e verdadeiro? Vivendo como cristão. Anote, 3. Todo cristão real e verdadeiro vive em face do fim de tudo. Vamos lá de novo? Todo cristão de verdade, autêntico e verdadeiro, ele vive em face do fim de tudo. 1 Pedro 4, 7. Me acompanhe nesse texto. Pedro diz assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Diga comigo, o fim está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Digo, o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bons despenseiros, a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Não é? Se alguém serve, faça-o na forma de que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Diga amém. 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 Como é que a gente vive aqui na terra? Primeiro, querido, a gente vive sabendo que o fim está próximo. É como se a gente vivesse cada dia sabendo que ele pode ser o último. Amém? E aí a gente aprende com Pedro dessa maneira, se o fim está perto, então Pedro diz assim, aproveite. Mesmo aproveite a vida. Aproveite a vida. Mas aproveitar a vida não é essa maneira irresponsável, sem critérios, que o mundo lá fora prega, não. Faça o que você quiser. Não, não é isso não. Pedro está dizendo assim, aproveita para viver uma vida espiritual que agrada a Deus. É vida espiritual aqui. Senão ele não mandava orar. Mandava você curtir a vida lá fora. Manda orar. Amém? Então faça tudo quanto puder, porque o tempo é curto. Aproveite ao máximo a sua vida espiritual, querido. Aproveite. Aproveite. Não é para você dizer, eu não vou perder minha vida. Não, é para você ganhar diante de Deus. Sabe, eu tenho uma perspectiva assim. Deixa eu falar uma coisa que é muito minha, muito pessoal minha. Tem horas que eu paro para pensar. E eu gosto de ficar imaginando. Se tudo que a gente lê na Bíblia e a gente vê na palavra enquanto verdade, eu fico preocupado e pensativo. Já pensou se essa verdade ela for muito maior e muito mais poderosa e muito mais abrangente do que a gente está falando aqui, do que a gente pode imaginar? Se a verdade sobre Cristo que a gente conhece, digamos que ela seja mais profunda, mais real, mais grandiosa e mais poderosa que a gente pode imaginar. Cuidado, estamos de um Deus extremamente grande e poderoso. Grande e poderoso. E se eu morrer hoje, se eu quando sair daqui eu tiver de morrer, o meu desejo é que eu esteja preparado para isso. Você tem que viver a sua vida a cada momento como se fosse o último em Deus, sim. Pedro nos ensina isso. Pedro está dizendo, viva como se esse momento seja o último. Viva intensamente. Intensamente. Ele diz assim,
porque o fim está próximo, seja criterioso, seja sóbrio, esteja atento, ande, acima de tudo, em amor intenso, uns para com os outros. Ajude as pessoas, seja hospitaleiro, sirva as pessoas, fale a palavra de Deus, ministre a palavra de Deus, que só saia da boca coisa de Deus. Por quê? Porque o fim pode estar próximo para cada um de nós. Nós não sabemos. Ninguém sabe que dia vai ter que ir. Um certo é, vamos sim. Então, sirva. Primeira coisa que eu queria falar, sirva. Sirva a Deus. Talvez você nunca tenha entendido a necessidade de você servir a Deus. As pessoas que vêm para cá hoje pela primeira vez, pessoas que nunca entraram na igreja como a nossa, nunca escutaram a mensagem como a nossa, eu preciso que você entenda, Deus tem um chamado para cada um de nós, para que nós venhamos a servi-lo. Servir a Deus é uma das melhores coisas do mundo, a gente servir a Deus. Sirva a Deus. O meu desejo é que a gente não precise pensar, pedir às pessoas da igreja para servirem, porque todo mundo quer servir. Por quê? Porque é a coisa mais importante da sua vida é servir a Deus. Porque na hora em que Ele vier, eu quero ser achado servindo a Ele. Sabe, esses dias vi um vídeo, um irmão da igreja mandou, de um pastor que morreu mês passado pregando. Estava pregando e quando ele leu o último versículo que ele tinha para dizer, ele sofreu um ataque cardíaco fulminante e morreu ali. Morreu, no vídeo ele morre, ele cai, já cai morto. Assim, eu sei que é chato a gente falar, mas, puxa vida, que morte gloriosa. Morreu servindo a Deus. Não é? Sirva a Deus, querido. Sirva a Deus com sua casa, sirva a Deus com sua família. Eu chamo cada homem que está aqui, sirva a Deus. Não é o Pedro, não é aqui a minha, como indivíduo, não é a igreja, não é a Nova Criação, não é a Janete, não é servir a Deus. Sirva a Deus. Faça para Deus. Deixa Deus te dar sonhos, projetos, para você servir a Deus. Sabe, de que maneira na sua profissão você pode fazer isso? Sabe um pedido que eu faço para o Dux, um pedido que eu faço para cada jovem que está aqui? Só entre numa profissão que nela você possa servir a Deus. Não entre numa profissão com a qual você não pode servir a Deus. Homens de negócio que estão aqui, só entre num negócio com o qual você possa, com ele, servir a Deus. Mulheres solteiras, só case com um indivíduo que esteja disposto a servir a Deus do seu lado. Não casa. Homens, leve sua família inteira a servir a Deus. Leva todo mundo a servir a Deus. Tem na minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É regra. Regra. Servimos a Deus. Não importa a condição, servimos ao Senhor. Sabe outra coisa que Pedro diz aqui para a gente? Falem de acordo com os oráculos de Deus. Aprenda a falar a palavra. Nós temos que decorar versículos. Nós temos que decorar a palavra de Deus para falarmos, para verbalizarmos a palavra. Na hora da dificuldade, ao invés de dizer um palavrão, diga a palavra de Deus. Ao invés de você reclamar, murmurar, xingar, fala a palavra. Que a palavra de Deus saia da tua boca. Que você seja como os oráculos de Deus. Fala, ministra, de acordo com a vontade do Senhor. Aprenda a falar a palavra. Nessa semana, um exercício. Decorar um versículo que você possa falar. Você possa repetir, você possa falar para as pessoas na hora das dificuldades. Outra coisa, Pedro ensina no versículo 8, amem uns aos outros com um amor que cobre multidão de pecados. Essa é uma das frases mais difíceis da Bíblia de ser entendida. Ame com um amor que cobre multidão de pecados. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse que cobre? Que amor é esse que eu posso ter em mim, que cobre a multidão de pecados? Já parou para pensar? Vou te explicar. Não é o amor que apaga os erros dos outros. Não. É o amor que joga no esquecimento os erros dos outros. É você ser capaz de amar. E essa é uma coisa tão difícil nos dias atuais. É você ser capaz de amar a pessoa da sua casa, da sua família, do seu meio, com um amor que vai dizer assim, embora você seja imperfeito, embora você tenha errado comigo, eu não
vou deixar de te amar. Eu vou continuar te amando com um amor que vai cobrir esse pecado. Porque nós não estamos aqui na posição de julgadores. Nenhum de nós está aqui na posição para julgar pessoas. Nós não somos os chicotes desse mundo. Você não é o chicote desse mundo. Sabe, eu não gosto, nunca vou usar aqui o púlpito para falar mal de pastores nem de igrejas. Mas hoje eu gostaria de pontuar. Eu não concordo com pastores que usam o púlpito de sua igreja para ser o chicote do mundo. Porque não tem direito de sê-lo. Você sabe qual é o amor verdadeiro? Sabe qual é o amor que vem de Deus para a nossa vida? É o amor que cobre multidão de pecados. Ame com amor que cobre os pecados, que joga no esquecimento. Eu não quero nem saber qual foi o erro do meu irmão. Eu não quero nem saber onde foi que ele errou. Eu não quero nem saber onde foi que ela pisou na bola. Continuo amando do mesmo jeito, porque sei que o amor do meu Deus é maior do que qualquer coisa. Ele desce até o inferno, ele ministra, ele prega aos espíritos em cadeia, em cativo, liberta o que ele quer, ele põe em vida o que ele quer, ele dá vida nova, ele transforma, ele muda. Eu estou só esperando a hora de que muita gente perto de mim seja transformado pelo poder de Deus. Por isso eu não julgo. Você não pode julgar. Você não pode julgar. Você nunca vai ser o chicote desse mundo. Nunca. Então ore para que Deus te encha desse amor. Pedro, qual é o amor que tem que estar no meu coração? É o amor que cobre multidão de pecados. Diga amém. Você pode ficar em pé para que eu possa orar por você? Aleluia. Aleluia. Você sabe qual é o amor verdadeiro? Você sabe qual é o amor real e verdadeiro? É o amor que remove a substância da contenda. O amor que remove a substância da contenda. Eu queria que você abraçasse alguém da sua família que está perto de você. Não sei de que maneira você pode ter chegado aqui hoje. Esses dias eu recebi uma palavra, que ela primeiramente ela pareceu uma palavra de acusação contra a minha vida, contra a igreja. Mas eu entendi e tive misericórdia do que o irmão queria dizer. Ele disse, pastor, tem uma diferença muito grande entre o que você prega e o que as pessoas da igreja estão vivendo. Que seja. Não posso fazer nada. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Há uma diferença bem grande entre o que você prega, o que você ensina na igreja e o que as pessoas estão vivendo. Infelizmente pode acontecer de a gente estar falando tudo isso aqui hoje e amanhã, segunda-feira, você fazer tudo errado. Mas eu não vou deixar de pregar. Eu não vou deixar de ensinar. Eu não vou deixar de ler a Bíblia para você. Eu não vou deixar de ministrar sobre a sua vida. Eu não vou deixar de dizer o que a verdade fala. Eu desejo que você absorva. Você se encha dessa palavra. Você se inunde dela. E dentro da sua casa, começando dentro da sua família, ame com amor que cobre multidão de pecados. Ame com amor que cobre multidão de pecados. Errou? E quem é você para julgar? Onde foi que você não errou? Eu queria convidar você a fechar seus olhos um instante. E a orar. E pedir a Deus, Senhor. Senhor Deus, me enche do teu amor. Sabe, querido, eu queria que você orasse hoje pedindo a Deus, Senhor, me enche de amor. Tira essa sequidão que há dentro de mim. Tira, meu Deus, o julgamento que possa haver dentro de mim. A condenação que possa haver dentro de mim. Tira. Enche, troca pelo teu amor, Senhor. Eu quero amar minha família, sabendo que a minha família é imperfeita,
O meu povo é imperfeito, eu sou imperfeito. E eu não quero amar julgando nem condenando. Eu quero amar como quem cobre multidão de pecados. Abraça a pessoa que está aqui do teu lado. Um instante, por favor. Se for o caso, se for hora de pedir perdão, peça. Por algum erro, algum julgamento, palavras duras. Se for o caso, peça perdão. Mas faça sua oração aí no seu lugar. Faça sua oração. Porque, Senhor, eu quero ser um cristão de verdade. Eu não posso mais ser um cristão falso. Eu não posso mais ter só aparência de cristão. Eu preciso ser um cristão real, autêntico, verdadeiro. Faça sua oração. Coisa melhor não há do que me entregar. Te entrego tudo, te entrego tudo. Não há maior amor, tu somente és Senhor. Te entrego tudo, te entrego tudo. Coisa melhor não há do que me entregar. Te entrego tudo, te entrego tudo. Não há maior amor, tu somente és Senhor. Te entrego tudo, te entrego tudo. Tenha tudo, Senhor. O meu mundo te dou. Toma minha vida, meu coração é teu. Tenha tudo, Senhor. O meu mundo te dou. Diga isso para Deus hoje. Diga para Deus. Toma minha vida, meu coração é Aleluia. Deixa eu ler meu último versículo de hoje. 1 Pedro 4:11 assim. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, ou seja, que Deus lhe dá. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A sua vida, ela tem que ser vivida para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Não é para a tua glória, não é para o teu nome, não é para orgulho, nem para vaidade. Não é, é para a glória de Deus. Diga assim, é para a glória de Deus. Diga assim, a minha vida é para a glória de Deus. Diga assim, a minha família é para a glória de Deus. Diga assim, a minha casa é para a glória de Deus. Deixa eu orar por você, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai. Eu te peço por esta igreja, por este povo que está aqui hoje. Que o Senhor lhes encha com a tua paz, com a tua alegria, com a tua vida, com o conhecimento do Senhor, que vem de toda a tua palavra. Porque a tua palavra, Pai, é uma só. A tua palavra é uma só, Senhor. Eu te peço que a tua igreja creia na Bíblia inteira, na tua palavra, Pai, para que seja alimentada por ela, para que seja fortificada nela, para que ande, que seja perfeito em todos os seus caminhos, perfeito e aperfeiçoado para toda boa obra, Pai. Que seja uma igreja, Pai, composta de gente estranha. Eu te peço uma igreja muito estranha, num mundo estranho. Uma igreja, Pai, que vai contra tudo que está lá fora, que não se amolda. Uma igreja, Pai, que não compactua com a miséria, com o engano, com a mentira que o mundo lá fora prega. Eu te peço expor um povo, Pai, extremamente diferente,
cheio do teu Espírito, porque é cheio do teu poder, porque, meu Deus, não se adequa, não se amoda com o estilo de vida mundano. Te peço, Pai, que seja uma igreja de um povo, meu Deus, que acredita, que não precisa se apegar a nada do que está aí fora, porque, meu Deus, está tão perto de o Senhor voltar, está tão perto da tua vinda, Senhor, está tão perto, Pai, o fim está tão perto, Pai. Nós não precisamos nos apegar a nada, Pai, mas sejamos como aquele povo, meu Deus, que vive a tua vontade aqui na terra, um povo, meu Deus, que te serve, que serve com alegria, que serve com vida, que serve, ó Pai, com interesse de coração, onde for necessário, Pai. Um povo, meu Deus, que é oráculo de Deus aqui na terra, que a tua palavra está na boca, Pai, a tua palavra está na boca de cada um, que cada um aqui, ó Pai, meu Deus, ao abrir a boca, sai a tua palavra, palavra da verdade, Pai. Que seja um povo, meu Deus, cheio de amor, de um amor que cobre multidão de pecados, ó Pai, para a glória do teu nome, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado. Cada um aqui viva uma vida que glorifique o nome de Jesus Cristo, e a Deus o Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, e que toda a igreja diga amém, amém, amém. Dê glória a Deus, igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos dizer. Mais forte. Aleluia. Vamos. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Gostaria de fazer só mais uma última oração e orar por você que está aqui hoje. De repente está nos conhecendo, visitando. E você gostaria de transformar essas palavras em algo mais do que uma música, em realidade. Quer entregar sua vida para Jesus hoje? Te convido hoje a você vir aqui à frente, fazer uma oração comigo de entrega de vida para Deus, como você nunca fez. Pedro, para quê? Para que você nunca mais seja a mesma pessoa. Você que está aqui hoje, deseja que a gente ore por você, entregando sua vida a Deus. Uma oração simples, mas que muda a nossa história. Levante sua mão bem alta, dá um sinal para mim. Alguém gostaria de fazer essa oração comigo? Glória a Deus. Você pode sair do seu canto e vir aqui. Você que levantou a mão, vem até aqui. Sai do seu lugar e vem aqui. Sai do seu lugar e vem aqui. Vou orar pelo Senhor. Vamos orar. Graças a Deus. Vem para cá. Vem para cá. Você que é cristão e sabe que precisa de uma vida melhor com Deus, sai do seu lugar e vem aqui. Sai do seu lugar e vem aqui. Preciso te dar essa oportunidade de fazer uma oração que vai mudar a sua vida. Vai mudar para sempre.
Convido você a dizer para Deus que Ele é seu Senhor, que você precisa dEle. Você quer dessa igreja ou de outra, mas está afastado dos caminhos de Deus, venha para cá. Quero orar por você. Venha para cá agora. Vamos orar? Vem mais para cá. Eu quero que você diga assim bem forte comigo. Diga assim: Jesus Cristo, hoje eu te recebo e te confesso como o meu único Senhor e Salvador. Eu te peço, perdoa os meus pecados, lava-me com teu sangue, purifica-me, restaura-me, enche-me, Senhor, com teu Espírito Santo. Faça de mim uma nova criatura, cuja vida é inteiramente para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Nós vamos orar por vocês. Pai, eu quero te pedir pelos teus filhos que hoje te confessam e te recebem. Eu te peço, Senhor, perdoe seus pecados, que o Senhor lhes lave com seu sangue, que o Senhor traga purificação, restauração, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, ó Deus poderoso, que o Senhor habite com teu Espírito Santo aos teus filhos, trazendo uma vida nova, trazendo uma vida de entendimento acerca do Senhor e da sua palavra, Pai, de modo que eles nunca mais sejam as mesmas pessoas, mas para que em tudo, Pai, sejam identificados com Cristo Jesus, o Senhor, e que na hora, ó Pai, que o Senhor vier buscar, na hora que o Senhor vier nos buscar, possamos ser na posição certa, de modo que possamos, ó Pai, receber de Ti, meu Deus, a vida eterna, vida plena, abundante, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor. O povo que crê, o povo que recebe, diga amém, amém, amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe o Senhor. A gente quer dar um presente para vocês, um presente simples, uma Bíblia. Só seguir essas pessoas aqui de vermelho, ó. A gente quer dar um presentinho para vocês, tá bom? Vamos lá. Gente, amanhã, palestra do nutrólogo, doutor Érico Anabara, aqui na igreja, 19h30. Venha, traga pessoas, convide muita gente, vai ser uma bênção. Uma bênção, tá certo? Terça-feira, culto de oração. Quarta-feira, não é? Aliás, quinta-feira, celebrando a recuperação. Tá uma bênção celebrando a recuperação aqui na igreja. Domingo, culto às 10, às 16 e às 19 horas. Amém? Você vem num, serve no outro, que serve nos três, está convidado também. Amém? Levante sua mão bem alta. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus seja contigo, com tua casa, com tua família, com a igreja do Senhor aqui espalhada por toda a terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, vai em paz. Antes de ir embora, dê um abraço em pelo menos 10 pessoas.